Como eu montei uma empresa no exterior com 19 anos. Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês do meu testemunho de como foi para conseguir trabalho quando eu imigrei para Londres. E muitas pessoas me perguntam, é uma dúvida de muita gente, como foi que eu consegui montar a empresa, como eu montei a minha própria rota e etc. E eu vou explicar para vocês tudo aqui nesse vídeo, matar a curiosidade de vocês e já aproveitar também, falar o que eu fiz para ver se você também, que vai emigrar e tudo mais, consiga replicar isso e também ser muito bem sucedida naquilo que você se propor a fazer. Bom, deixa eu situar aqui um pouquinho da história para quem ainda não me conhece. Em 2022 eu casei e eu fui morar fora do país com meu esposo. Então a gente casou em um dia, no outro dia a gente já estava indo para a Europa. E a gente ficou lá, a gente chegou em setembro de 2022 e retornamos agora em novembro de 2024. E eu acho que muitas de vocês já sabem que a maioria dos imigrantes que imigram para outros países acabam trabalhando em trabalhos braçais ali, né? Geralmente o homem ele vai para a parte de entrega de comida, construção ou algo desse tipo, e a mulher ela geralmente tende a ir mais para essa área de limpeza de casa, limpezas de restaurante ou até mesmo babá, né? Cuidar de crianças e tudo mais. E assim, muitas pessoas me perguntam como foi que eu consegui a minha própria rota em tão pouco tempo que eu fiquei lá. Quando a gente decidiu que a gente iria para Londres, eu já tinha uma conhecida que morava lá. Então, assim que eu comprei minha passagem, decidi que eu ia mesmo, eu mandei uma mensagem falando que eu estava indo para lá e tudo mais, se ela podia me ajudar com alguma coisa, assim, com alguma informação. Não com trabalho, algo do tipo, mas eu queria informação. E aí, por coincidência, mas eu falo que nada é coincidência, né? Tudo é plano de Deus mesmo. Na mesma época que eu estava indo pra lá, ela estava voltando pro Brasil. E isso eu tinha comprado a minha passagem antes de contar pra ela, e ela tinha comprado a passagem dela antes mesmo de saber que eu iria pra lá. E aí ela me ofereceu o quarto dela, né, que ela iria botar pra alugar. Então ela viria pro Brasil passar férias de 3 meses, ia colocar o quarto dela pra alugar pra outra pessoa, para não ter que ficar pagando ali o aluguel, e ia colocar uma pessoa nas casas dela para ir fazendo a limpeza nesses 3 meses, enquanto ela estava no Brasil. Tipo, como se fosse uma substituta no tempo que ela estaria ali de férias. E aí, quando ela me contou, perguntou se eu queria, eu falei, é óbvio, porque para mim seria muito melhor, que eu ficaria numa casa compartilhada com outras pessoas que eu conhecia, que era a família dela. E fora isso também, eu já iria praticamente com o trabalho para lá. Então, seria ótimo. E ela me deixou algumas casas, que não era muito assim também. Eu ganhava tipo 500 libras por mês. Daria na conta ali no total. Que isso realmente ele é pouco ali, só pagaria tipo assim, pra eu comer e a minha internet. Aí fora isso eu teria que pagar aluguel, transporte, etc. Mas, querendo ou não, já foi uma mão na roda pra eu poder aprender o que seria a limpeza. Quando ela tava pra retornar, eu já comecei a procurar outros trabalhos. Quando você for emigrar, é muito típico que você conhece um tipo de trabalho que eles chamam de rota lá fora. O que é a rota? É onde fica mais ou menos de 5 ou mais meninas e sai com um carro de 5 pessoas. E eles vão parando em várias casas e, por exemplo, se a casa é de 5 horas e tá em 5 pessoas, vão fazer essa casa em 1 hora. Não sei se deu pra entender. Mas basicamente é isso. Basicamente, essas rotas, elas fazem de 5 a 10 casas por dia. Geralmente elas fazem, se for 10 casas por dia, é cada casa de 1 hora. E se for 5 casas por dia, é cada casa de 2 horas, por exemplo. Eu acho que deu pra entender, né? Então, sai com um carro lotado de meninas e vai parando de casa em casa, fazendo a limpeza ali muito rápido, para dar tempo de atender todas as casas. Só que esse trabalho, ele é conhecido como um trabalho péssimo lá fora. Por quê? Porque geralmente essas rotas pagam pouco, né, para as meninas. Então, paga ali o salário mínimo, que na época que eu cheguei era 10 a hora. Então você ganhava 10 libras a hora. E também você sair muito cedo de casa, porque você tem que ir até o ponto de encontro, que é cedo, e volta muito tarde. Então geralmente essas meninas saem 5 horas da manhã de casa e chegam às 8 da noite. Então é um trabalho realmente bem puxado. E aí quando eu cheguei, eu já logo, assim, não queria trabalhar de cara na rota. Eu falei, não, eu só vou pra rota se realmente eu precisar. Então eu ficava assim, naquela guerra, né, de tipo, ai, será que é melhor eu ir arriscar ir pra rota? Será que é melhor eu esperar? E eu ficava nesse impasse. E aí eu comecei a orar. Eu falei, ai, Senhor, por favor, me prepara algo melhor, né? Porque eu não quero ir pra trabalhar em rota, porque realmente é muito puxado e muito cansativo. E aí, só que assim, no mesmo tempo que eu não queria trabalhar na rota, eu estava procurando trabalho. Então,
o que tinha de trabalho eu mandava. Quando tinha rota eu mandava, quando não era rota eu mandava. Tudo que era trabalho eu tava mandando. Bom, aí eu mandei mensagem para 300 rotas e nenhuma me aceitava. Elas não pediam nem para fazer o teste. Elas falavam, ai, não tem lugar, já tá cheio, acabei de contratar e não sei o quê. E nenhum lugar dava certo pra eu entrar na rota. Aí eu falei, ai, deve ser, não é de Deus mesmo. E aí eu comecei a pesquisar pelo Facebook. E aí tá o pulo do gato. Gente, eu pesquisava em tudo que era lugar. Só que eu pesquisava muito na língua do país que eu tava, que era inglês. Eu não sabia falar inglês, eu não sabia nem falar hi, how are you? Não sabia falar nada. Então, eu colocava no Google Tradutor lá, tipo assim, preciso de cleaner no sul de Londres. Tipo isso. Aí eu copiava inglês e colocava lá no busca do Facebook. Então todas as pessoas que postavam no Facebook que estavam precisando de governanta, de cleaner, de qualquer coisa, babá e etc, e tava lá no Facebook, eu consegui acesso. E foi aí que começou a deslanchar a minha rota. Porque aí o que eu fiz? Eu já tava perto de devolver as casas pra minha amiga, eu precisava devolver as casas pra ela e eu precisava pegar a casa pra eu trabalhar. Então eu comecei a pesquisar no Facebook até que eu achei uma mulher que ela queria uma pessoa que trabalhasse, tipo, praticamente de segunda a segunda na casa dela. A casa dela era muito grande, só morava ela e a filha, mas ela tinha tipo que um hostel. Então ela recebia pessoas ali e ela oferecia café da manhã. Então ela precisava de uma pessoa que arrumasse os quartos, fizesse tipo serviço de hotel, sabe? Serviço de hotel, que fizesse o café da manhã para as visitas, que ajudasse ela com a limpeza da casa. E aí, beleza, eu mandei mensagem para essa pessoa e tudo mais, falei que eu tava procurando trabalho, expliquei toda a situação e tudo mais. E aí ela pegou e falou que queria que eu fosse fazer um teste. E aí, gente, foi muito engraçado, sério. Se eu conto isso daqui e eu fico falando, mano, o que será que passou na minha cabeça quando eu aceitei ir na casa dessa mulher? Eu peguei e mandei mensagem pra ela falando que eu não sabia falar inglês, né? Que eu era imigrante, que eu tinha acabado de chegar no país e eu só falava português. E aí ela perguntou, tá, mas como que eu vou me comunicar por você? Eu falei, olha, eu uso super bem o Google Tradutor, dá super certo. Ela falou, não, então tudo bem, vem fazer uma entrevista. Só que assim, como é um país novo, eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo de ser sequestrada, raptada, sei lá, qualquer coisa, traficada. Eu tinha muito medo, ainda mais por não saber falar o inglês. Então eu obriguei o Felipe a ir comigo. Aí o Felipe foi comigo e eu falei, olha, você vai ficar aqui do lado de fora. Se você escutar qualquer grito, se eu demorar muito pra sair, se eu não mandar mensagem, alguma coisa assim, você liga pra polícia, faz alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa comigo. E aí, beleza. Aí eu fiquei esperando ali do lado de fora da casa. Quando deu o horário, eu bati e o Felipe ficou ali comigo. E aí, na hora que ela abriu a porta, eu me despedi do Felipe e entrei. Aí ela pegou e perguntou, ele sabe falar inglês? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, então entra que você vai ser o tradutor. Aí eu falei, mano, olha a situação. Aí ficou sentado eu, o Felipe e ela. E aí ela foi lá e explicou pro Felipe, né? Ela falou, olha, preciso de uma pessoa que faça isso, isso e isso na minha casa e tudo mais. Só que ela não fala inglês. E o Felipe falou, não, mas ela não fala inglês, mas ela faz isso super bem. E não sei o quê. E aí o Felipe traduzia pra mim, ela fazia o Felipe traduzir pra mim, eu falar pro Felipe e o Felipe falar pra ela. Olha que confusão. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou fazer um teste com ela hoje. Só que, assim, na casa da minha amiga, eu ganhava 12 libras a hora. E eu tava querendo um trabalho que ganhasse pelo menos isso. Porque as outras cleaners que tinham a casa própria, geralmente ganhava de 15 a 17 libras a hora. Então, eu queria casas que me pagassem no mínimo 12 a hora. E aí ela pegou e falou pro Felipe, olha, eu vou fazer um teste com ela hoje, mas eu não consigo pagar 12 libras a hora, eu consigo pagar 10 hoje pra ela. E aí ela faz o teste comigo. Aí o Felipe me falou, eu falei, não, tá tudo bem. Aí eu fiz o teste com ela e tudo mais. Foi uma loucura. Ela era muito doida. Tipo assim, ela realmente era pancadona. E aí ela pegou e falou assim, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. Aí eu fui no outro dia. Isso era um sábado, eu fui no domingo de novo. E aí eu fiquei toda a parte da manhã, limpei o banheiro, limpei os quartos, fiz café da manhã. E aí eu fiquei, tipo assim, num estresse emocional tão grande na casa dela que eu comecei a passar mal. E a filha dela até chegou a me perguntar se eu tava grávida, de tanto que eu vomitava. Eu dava, tipo assim, 3 passos, eu tinha que ir no banheiro vomitar. E aí eu tinha que limpar o banheiro que eu tinha acabado de limpar pra não ficar com cheiro de vômito. Foi uma loucura. Realmente eu passei muito mal naquele dia, mas foi de estresse emocional. A casa dela tinha uma energia tão pesada, tipo, tinha uma sensação tão pesada que eu acabei não aceitando trabalhar lá. Então ela pegou e me mandou mensagem e ela queria praticamente trabalho escravo. Ela queria me pagar de 1.300 a 1.500 libras no mês
para eu trabalhar 8 horas por dia e ter ali uma folga durante a semana. Então, eu trabalharia no final de semana. Só que isso daria muito pouco, não daria nem 10 libras a hora. Tipo, daria muito pouco mesmo. Então, eu acabei recusando a proposta dela. Mas é aí que eu falo que os planos de Deus, eles são extremamente extraordinários. Porque eu acabei tendo uma outra oportunidade a partir desta oportunidade. Porque eu fui o primeiro dia na casa dela e depois eu fui o segundo dia. Quando eu fui no segundo dia, a vizinha dela notou que tinha uma cleaner na casa dela, acho que pelo barulho e tal, que faz, né, do aspirador e tudo mais. E aí a minha vizinha tava lá, a minha patroa estava lá fora, e a vizinha dela perguntou se ela tava com cleaner, se ela tinha cleaner em casa e tudo mais, e a minha patroa falou que sim. Então ela me chamou pro lado de fora, e a vizinha dela, que hoje é a minha cliente favorita, que é a Laura, ela perguntou se eu fazia a limpeza regular. Gente, eu não sabia falar inglês, eu não sei como foi que eu entendi o que ela tava falando. Ela falou assim: eu estou precisando de limpeza regular, você tem horário? Aí eu falei que tinha, e ela falou assim: você pode anotar o seu número aqui no meu celular? Eu falei, claro, eu passei meu número pra ela. E aí ela me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar e ela queria limpeza 2 vezes por semana. E o que ela ia me pagar 2 vezes por semana pra eu ir na casa dela, praticamente era metade do que a vizinha dela tava me pagando. E aí eu fiz a conta, né? Eu falei, se eu pegar mais 3 casas ali, já vai dar o valor que a mulher tá me pagando, entendeu? Por mês. Então não compensa eu ficar trabalhando pra mulher, porque se eu conseguir completar minha semana toda, eu vou ganhar praticamente o dobro do que eu ganharia trabalhando aqui. E aí, como a gente tinha levado uma reserva de emergência boa, a gente não estava tão desesperada assim por trabalho, dava tempo de eu me programar, eu acabei optando de ficar somente com a Laura, fazendo 2 vezes por semana. Enquanto isso, eu ainda estava com as casas da minha amiga e ela já estava quase voltando. E aí, quando ela decidiu voltar, eu já estava praticamente ali com a semana completa. Por quê? Porque a Laura começou a me indicar. Eu pedi indicação e ela gostou muito de mim e ela começou a me indicar para outros clientes. Então ela me indicou para ela, me indicou para outra, ela me indicou para outra. Eu só sei que no final das contas, gente, toda a minha rota foi montada por ela. Ela me indicou todas as minhas casas. Todas as minhas casas foram indicação. E todas vindo dela. Nesse meio do caminho, claro que eu peguei uma casa ou outra ali que era muito fora da rota e tudo mais, eu pegava qualquer casa que me aparecesse. E aí depois o que eu fui fazendo? Eu fui dispensando as casas que eram mais longe e colocando as casas que eram mais perto das casas que eu mais gostava. Então, hoje em dia, porque por mais que eu esteja no Brasil, essa empresa ainda está funcionando lá, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim lá fora, e hoje em dia a rota ela é muito boa. Porque basicamente eu saio de uma casa e vou para outra andando. E quando eu não vou para outra andando, eu pego tipo um metrô e demoro tipo no máximo estourando 30 minutos para chegar em outra casa, porque as casas são uma próximo da outra. E eu trabalho em uma região muito boa, com casas boas, novas, que facilita muito a limpeza. E os meus clientes são muito bons, eles são muito amorosos, educados, respeitosos. Quando eu trabalhava lá, né, e tudo mais, eles me tratavam como família. Hoje, eu mesmo estando longe deles, eles sempre me mandam mensagem perguntando se tá tudo bem, como que tá indo as coisas aqui no Brasil. Então, eu criei um laço emocional mesmo com eles. E eu sou muito grata a Deus por tudo, porque eu vejo o cuidado dele, cada coisinha, sabe? Porque é uma história que não é o comum, não é o comum. E eu não falo que foi sorte, eu falo que foi plano de Deus mesmo na minha vida. E eu sou muito grata, principalmente a essa cliente. Eu sempre vou ter muito, muito, muito carinho por ela. E eu espero voltar em Londres um dia pra reencontrá-la. Porque ela foi muito especial pra mim. Porque ela literalmente, mesmo quando eu cheguei na casa dela, gente, eu não falava nada de inglês. Ela foi muito paciente, ela tentava falar em espanhol comigo. Quando ela não conseguia, ela é italiana. Ela falava em italiano, falava em inglês, eu pegava o tradutor. Então ela tinha muita paciência, ela era muito bondosa, muito generosa comigo, sabe? E foi muito gostoso trabalhar na casa dessa cliente, porque eu acompanhei ela se mudando, porque quando eu cheguei na casa dela não tinha nada. Ela tinha acabado de mudar para essa casa. Depois de uns meses ela descobriu que ela estava grávida. Acompanhei a gestação todinha dela. Eu vi a bebezinha dela com menos de 1 semana de vida. Vi a bebezinha dela completar 1 ano de idade. E também vi ela se mudando para outra casa. Então, eu acompanhei várias fases da vida dessa cliente. E foi assim, foi uma experiência muito legal que eu tive.
foi algo que, assim, as pessoas nem acreditam muito quando eu falo, porque literalmente não teve um segredo. Foi tipo assim, eu pesquisei casas no Facebook, achei uma casa, fui nessa casa, a vizinha dela gostou de mim, eu comecei a trabalhar para a vizinha e dessa vizinha eu montei a minha rota inteira. Foi isso que aconteceu. Então, eu espero ter te ajudado. E uma coisa que eu vou deixar de conselho para vocês: os planos de Deus, eles sempre são maiores e melhores do que os nossos. Quando a gente confia e entrega tudo nas mãos dele, ele faz o melhor por nós. E se algo não tá dando certo na sua vida agora, entrega nas mãos de Deus, confia nele que ele vai preparar o melhor para você. Mesmo que as circunstâncias dizem não, mesmo que todo mundo fale é impossível, Deus vai abrir alguma porta, ele vai abrir alguma brecha para você ser bem sucedida naquilo que você se propor a fazer e naquilo que estiver com ligação com ele. Então, é isso que eu tenho. Esse vídeo eu acho que não é nem um relato de ajuda para vocês, é um testemunho mesmo de que Deus ele cuida da gente dos mínimos detalhes, sabe? E eu vejo essa história, a experiência que a gente viveu fora do país é muito isso. Eu falo que a gente conseguiu ver o cuidado de Deus em cada detalhe, em cada detalhe. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que possa ajudar vocês. Eu espero que possa ser edificante para sua vida também. E é isso, espero que você possa descansar no Senhor, ter a paz que excede todo o entendimento e confiar que Ele sempre fará o melhor por você. E eu carrego muito essa palavra no meu coração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau, tchau!